Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Bom, se a gente perguntar para qualquer fazendeiro qual que é o maior problema hoje, ele pode até falar do preço do diesel, do custo da mão de obra, mas no fundo todo mundo sabe que se chover na hora errada ou parar de chover, ferrou. E se você tá se perguntando do que esse cara tá falando no podcast, eu só abri o caminho diário e estão falando de chuva agora. Bom, saiba que o episódio de hoje é especial de, isso mesmo, agronegócio. E é por isso justamente que eu tô aqui com a Nayara. Oi Nayara, como vai? Oi, primo Alan, tudo certo com você? O que você plantaria nesse mês, se você tivesse uma fazenda? Não sei dizer, não, acho que tá mais na época da colheita, na verdade, das coisas, né? Com essa chuva que tá dando também, acho que não é uma boa hora pra nada. Nayara, o que tá acontecendo com o agronegócio? Mais da metade dos executivos do agronegócio brasileiro apontam que as mudanças climáticas serão a principal ameaça ao setor nos próximos anos. Isso não sou eu que estou falando, esse é um dos destaques da 28ª Global CEO Survey. Chama assim, gente. Pesquisa conduzida anualmente pela PwC, que ouviu mais de 4.700 líderes de negócios ao redor do mundo, entre eles os executivos do agro. Foram 56% dos entrevistados que citaram essa questão do clima, que ficou pouco acima dos 54% em 2023. Esse índice supera a média nacional de todos os setores, de 21%, e também no globo, de 14%, que constam na mesma pesquisa. E essas porcentagens todas que a prima Nayara acabou de falar só reforça a percepção de urgência de medidas para mitigar os impactos ambientais e também, garantir a sustentabilidade da produção agropecuária. Apesar da percepção de que as mudanças climáticas são um grande desafio, isso não está alinhado de forma ampla aos objetivos corporativos. Olha só, esse dado tem mais porcentagem por aí. 62% dos CEOs do setor disseram que as receitas de suas empresas estão sim vinculadas a métricas de sustentabilidade, isso contra 59% da média de todos os setores do Brasil. Basicamente, essa pesquisa fala que apesar das mudanças climáticas estarem como principal desafio, ainda pouco mais da metade dos CEOs veem receita nessas métricas de sustentabilidade, né? Então... Tá, e como que essa história toda vai impactar o agronegócio? A gente vai descobrir hoje. Também vamos falar sobre a Argentina. Javier Milei tá com sangue nos olhos para deixar a Argentina competitiva no agro e, olha só, ele tem um plano para isso. Esse plano é impedir que os navios encalhem no Rio Paraná. Como dizia já a música, tô ficando atoladinha. A matéria da Bloomberg News usa como exemplo o Hansa Oslo, que é um navio carregado com óleo de soja que ficou às margens do Rio Paraná. A embarcação zarpou com destino à Índia, olha só. Mas acabou encalhando, veja bem, 12 quilômetros depois por conta de lodo. Então a música que o Alan comentou faz total sentido. 12 quilômetros, isso não dá nem tempo de o cara terminar o mate dele, o capitão, sei lá, quem dirige o navio. É bem por aí, viu? Os navios no Paraná encalham aproximadamente uma vez por mês e bloqueiam o movimentado canal de navegação por horas ou até mesmo dias. E tem um impacto econômico nessa história. Eles ameaçam a própria viabilidade do setor de exportações da Argentina de safras, que movimenta cerca de 30 bilhões de dólares por ano, bem como a visão do presidente Javier Milei de recuperar a economia. A gente vai falar disso hoje também. E lembrando que temos a nossa playlist aqui na descrição do episódio, se você quiser acessar ela é só clicar. Deixe a música que tocou antes do episódio começar aqui nos comentários. E se você quiser ler a matéria da Nayara na íntegra também, vai ter o link na descrição aqui do episódio para você só clicar e acessar lá, tá bom? Bom, bora falar de agronegócio. Referente àquele contexto que a gente deu no começo do episódio, vale citar que 26% dos CEOs do setor disseram que investimentos climáticos aumentaram seus custos. As condições climáticas adversas vividas em 2024, assim como enchentes históricas no Rio Grande do Sul e secas em diversas regiões do país, evidenciam a vulnerabilidade do agronegócio às variações do clima. Quem disse isso foi Maurício Moraes, que é sócio e líder do setor de agronegócio da PwC Brasil, e isso em uma teleconferência com jornalistas.
No levantamento, 70% dos executivos do setor disseram ver com otimismo uma aceleração da economia local em 2025. O resultado ficou acima da média nacional de todos os demais setores pesquisados. Além das mudanças climáticas, outro desafio relevante para o agro é a qualificação da mão de obra. Enquanto 30% dos CEOs de diferentes setores apontam essa questão como um problema nacional, no agro esse índice sobe para 38%. A crescente necessidade de adoção de novas tecnologias exige uma força de trabalho qualificada, capaz de operar em um ambiente de transformação digital acelerada. Bom, e com base nisso que a Nayara falou, acaba surgindo nesse cenário mais desafios a esse negócio, sobretudo em relação ao clima, né, que cresce a necessidade de inovação e a reinvenção do setor. A pesquisa aponta que, olha só, 44% dos CEOs acreditam sim que seus negócios não serão economicamente viáveis por mais de uma década sem mudanças significativas. Bom, esse dado ele reflete um aumento expressivo em relação ao ano anterior, quando 31% dos líderes compartilhavam dessa preocupação. E para enfrentar esse desafio, as empresas têm buscado aí novas estratégias, incluindo parcerias para a inovação, como relatado por quase metade dos respondentes. E um dos caminhos apontados para aumentar essa eficiência do setor é algo bem conhecido de vocês, que é a implementação da inteligência artificial, olha só. Segundo o estudo, 61% dos líderes do agro esperam que a inteligência artificial aumente a lucratividade de suas companhias em 2025, um aumento em relação aos 46% do ano anterior. Além disso, 86% dos CEOs do setor planejam investir na integração de inteligência artificial com plataformas tecnológicas, o que demonstra o papel central que a tecnologia pode desempenhar na modernização e otimização das operações de agro. Muito bom, tô curioso para saber como é que inteligência artificial pode ajudar o agro. Já tem robôs em colheita para aumentar a lucratividade, produtividade. Tem muita coisa que dá para fazer. E bora agora falar de Argentina, sobre aquela história dos navios que encalham. Para acabar com essa história de encalhar navio, Milei tá agindo sim para dar à hidrovia sua primeira grande modernização em quase 2 décadas. Mas a questão é que não é só sobre não deixar navios encalhares, tem uma briga aí por espaço com o vizinho que no caso é a gente. Para o país o tempo tá se esgotando para que esses reparos sejam feitos para a Argentina evitar a gente, o Brasil, onde a infraestrutura marítima já tá se expandindo rapidamente por lá. E o risco para a Argentina é que justamente a gente construa uma liderança insuperável como uma potência agrícola na América Latina. Antônio Sanches, um especialista argentino em infraestrutura marítima da empresa de consultoria Talassonômica, sediada no Panamá, disse que o Brasil está nos deixando para trás e se demorarmos mais, inevitavelmente perderemos ainda mais competitividade. O Paraná é a porta de entrada da Argentina para os mercados globais. Cerca de 80% de todas as safras do país são carregadas em suas margens, mas o canal de navegação não é aprofundado desde 2006, mesmo com o comércio global de soja tendo dobrado no mesmo período. As águas rasas significam que os exportadores na Argentina não podem carregar um navio Panamax, que é típico do rival Brasil. E o que acontece nessa situação é que, em vez disso, as embarcações que saem do Paraná, elas precisam ancorar novamente nos portos do Atlântico, isso para recarregar suas cargas, seja na Bahia Blanca, na Argentina, ou em Santos, ou em Paranaguá, aqui no Brasil. Os desvios custam, centenas de milhões de dólares todos os anos. A eficiência de ter uma rota de navegação ao lado de uma área agrícola de primeira linha estimulou os maiores comerciantes agrícolas do mundo, como a Bunge, Cargill, Luiz Dreyfus e Viterra. Isso a construir um vasto complexo industrial para o processamento de soja na cidade ribeirinha de Rosário. Você já conhecia todas essas empresas? Bunge, Cargill? Sim, a Bunge, a Cargill e a Luiz Dreyfus, elas fazem parte das grandes empresas conhecidas como ABCD. No caso, a gente tem aqui o B, o C e o D, né? Que são grandes traders de grãos do agro. E esse desenvolvimento, que começou na década de 1990, fez da Argentina o número 1 exportador de farelo de soja, que serve para ração de gado, além de óleo de soja, que é usado em alimentos e também biocombustíveis. Agora, o país tenta recuperar a vantagem logística que atraiu os comerciantes em primeiro lugar. Sérgio Borelli, que navegou pelo Paraná durante anos como piloto de navio, disse que domar o Rio Furioso para criar a hidrovia foi uma das maiores histórias de sucesso da história náutica. Mas em 10 ou 15 anos,
anos eles perceberam que tinham navios demais e um canal cujas dimensões eram pequenas demais para o que eles pretendiam fazer. Ele disse então que precisa ser mais fundo esse canal, mais largo e também mais longo. Então é aí a prova viva de que você pode largar tudo para trabalhar com agronegócio no meio do rio, que você não vai conseguir fugir do trânsito, né? Por isso, acabou sendo um alívio no final do ano passado, quando o governo de Milei publicou os termos de um novo acordo de dragagem, incluindo uma cláusula fundamental para aprofundar a hidrovia de 36 pés para 39 pés. Isso são 11,9 metros, tá bom? Bom, embora não esteja claro, né, qual o impacto que a escavação de tanto lodo vai ter sobre as áreas úmidas. E isso está de acordo com a promessa de Milei de liberar todo o potencial dos agricultores argentinos. O país depende deles para obter receita em moeda forte, o que é vital para alcançar um crescimento econômico sustentado. Mas há muito tempo que eles são prejudicados pelo hábito do governo de taxar e também interferir nas exportações. E tudo isso enquanto observam as expansões portuárias no Brasil acompanharem o ritmo de seu notável boom de safra. Além das plantações, o Paraná é também utilizado por exportadores de aço, importadores de fertilizantes e também no comércio de combustíveis e automóveis. Mas quando o Paraná deixou de ser um ativo valioso para se tornar um passivo, a mudança climática acabou exacerbando os desafios enfrentados pelos marinheiros, já que a Argentina enfrentou várias secas nos últimos anos. Com suas passagens estreitas e mudanças peculiares no calado, os navios precisam perder um tempo precioso esperando que as marés do oceano enchem o canal e proporcionem níveis de água navegáveis. Tudo isso para não ficar atoladinho. Bom, gente, eu sou o Alan Blanco. E eu sou Nayara Albuquerque. As informações são da Bloomberg Linha, através de Nayara Albuquerque, e também da Bloomberg News. O episódio foi editado por Lohia Queiroz. Vamos dar uma olhada nos comentários aqui rapidinho. Guilherme Limone diz assim: petróleo de xisto, margem equatorial e mineração ilegal. Episódio leve. E o Gengivas Sangrentas, ele diz que é uma referência dos Simpsons. Pô, eu acho que eu lembro desse episódio. É um que a Lisa toca saxofone com uma galera. A Camille Medina disse: bom dia, flores do dia. Adorei. Bom dia, flor do dia. Denner Dark diz assim: bom dia, realmente, primo, foi muito legal comentar esse comentário. E foi muito legal também responder esse comentário, Denner. O Fausto disse: recentemente vi que o preço do ovo teve uma alta de 40%. Isso realmente é verídico? Eu não vivo sem meu omelete, mano. Olha, Fausto, pelo que eu vi aqui, realmente é verídico. A Abras disse que teve essa alta de 40%. E isso a gente já deu também recentemente na Bloomberg Linha, que o preço do ovo subiu nos Estados Unidos, né? Não só aqui no Brasil. Então, realmente, aquilo que a gente tinha comentado no outro episódio, da maior procura por outros tipos de proteína, também tem impactado esses preços. Mas aí a gente pode fazer o efeito contrário, colocar a carta de revés do Uno e a gente troca o ovo por carne daí. A carne também não tá muito barata, né, primo? Então são notícias ruins mesmo, infelizmente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia, gente. Até a próxima. Big beijo.